pensando em modelos de negócio e precificação para sua startup. Você é empreendedor, fundador de startup, seja bem-vindo, professor Walton Benatti, e ajudo você a montar sua startup partindo do zero, conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Vamos falar sobre modelos de negócio, vamos falar sobre a precificação que você precisa aplicar em sua startup, ok? Os modelos de negócio são os diversos tipos, né? O jeitão da sua startup, né? Seriam os modelos de monetização, a forma como você vai ganhar dinheiro. Aqui no nosso canal, inclusive, tem diversos vídeos e conteúdos que explicam passo a passo diversos modelos. Como esse é um conteúdo que, de uma maneira recorrente, as pessoas perguntam, mandam mensagens, querem saber sobre os modelos, então é importante que a gente dê uma nova visão, dê uma aprofundada nessa questão e apresente, inclusive, outros modelos que ainda não foram, né, abordados, mas que fazem parte das possibilidades de negócio para você ganhar dinheiro. Além disso, quando a gente pensa em modelo de negócio, a gente tem que entender que o modelo de negócio ele tem um propósito, né? E o propósito é o que eu posso fazer para ganhar dinheiro com isso, né? E o que é que realmente pega na hora da gente definir um modelo de negócio. Qual que é o padrão esperado, qual que é a forma de eu ganhar dinheiro, qual que é a forma de fazer com que a minha startup cresça. Em complemento, a precificação ela tem muita correlação com o modelo de negócio, porque vai ser conforme o modelo de negócio que a gente vai estabelecer o tipo de precificação. Então, esses dois temas eles conversam, eles precisam andar juntos. Não é tão usual assim em outros tipos de negócio, mas para startup funciona muito bem. Inclusive, aceleradoras dos Estados Unidos, fundos de investimento, joint ventures, elas geralmente, quando orientam startups nesse sentido, elas de fato orientam as startups sempre do modelo de negócio junto com a precificação. Então, nada mais justo do que a gente seguir aquilo que funciona, ter um bom direcionamento e falar sobre o modelo de negócio junto com a precificação. Aliás, falando em precificação, você sabe, né? A parte mais sensível do corpo humano, inevitavelmente no modelo capitalista que nós vivemos, é o bolso. Então a questão da precificação é o que tira o sono de muitos empreendedores. Qual é o valor que eu vou cobrar dos meus negócios? Cobra ou não cobra? Né? Essa é a questão. E o que eu faço para conseguir receita, né, dentro do meu modelo de negócio, considerando que eu preciso ter um conjunto muito grande de clientes, o que eu faço? Eu abro mão de remuneração em troca de volume de navegabilidade, de gente usando minha solução, meu aplicativo, minha plataforma, ou eu tenho um número menor de pessoas, mas eu acrescento a remuneração que eu estou ganhando. Então tem essas questões aí que a gente precisa sempre conversar. São os custos de oportunidade que todo gestor aí de empreendedor, né, todo empreendedor de startups, todo fundador de startups vai passar por isso. Você é startupeiro, né? E aproveitando, já que eu estou falando com você diretamente, eu já peço para você já se inscrever no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, já dê um like aí nesse conteúdo já, porque ele realmente vai tratar de algo que é muito importante, direcionado para te ajudar a montar o seu modelo de negócio. Então esse conteúdo é o seguinte, é empreendedor para empreendedor, papo reto, direto na tela do meu computador aqui, já com profundidade de conhecimento mesmo, direcionamento, para que não haja dúvidas a respeito disso, ok? Então, direto ao assunto, vamos aí para os nossos comentários aqui, já vamos colocar aqui para vocês, né? Quero saber quais são os diferentes modelos de negócio que a gente tem para trabalhar, quais são as principais características de cada negócio, de cada modelo de negócio que a gente tem aqui para trabalhar, alguns aspectos muito interessantes que tornam startups poderosas na hora que a gente pensa no modelo de negócio, pensar nos desafios na precificação de startups. Por quê? Porque a precificação não funciona tão bem como a gente pensa em outros tipos de negócio. Ela tem algumas características, cobro antes, cobro depois, cuidados nessa precificação. Então, tudo isso direcionado para você com profundidade, para que a gente possa, então, explorar ao máximo, ok? Vamos lá, então. A gente tem lá modelos de negócio junto às startups, o que a gente precisa trabalhar, quais são esses modelos, o que a gente tem que conversar a respeito e pensar em todos esses modelos de negócio. Tá? Vamos um a um, para que você consiga, então, acompanhar. Alguns já foram até citados, eu abro aqui um pouco mais a câmera para você. Eu não sei se você sabe, mas assim, neste momento do vídeo nós estamos com um recorde de temperatura aqui em São Paulo, né?
Nós estamos na casa, né, da temperatura do inferno, né, mais ou menos. Né? Então, você que está aí acompanhando aí nesse momento, aí no momento que você está assistindo o vídeo, eu espero que você esteja um pouco mais confortável aqui, porque a coisa está feia aqui, tá certo? Vamos falar então sobre os modelos de negócio. O primeiro é SaaS, que é o modelo que é mais utilizado pelas startups, né, que é o Software as a Service. Tem um motivo para isso, né? Porque se você para pensar, olha o próprio nome, Software as a Service, ou seja, o software como serviço. É um modelo que gera mais escalabilidade, é o que dá mais incremento de ganhos. Por quê? Porque é o modelo do software, seja uma plataforma, seja o seu software, seja o seu direcionamento, é o que permite gerar melhor escalabilidade para o seu negócio, ok? Então, quando a gente pensa em software as a service na questão das startups, é um modelo queridinho. Então a gente vai ter aí diversas funcionalidades em que você, como fundador, desenvolve uma plataforma, incrementa um conjunto de serviços que são oferecidos dentro dessa plataforma e as pessoas vão cobrar, vão pagar pelo uso dessa plataforma. Por isso que o software as a service é o queridinho das startups. É o que precisa da menor infraestrutura comparativa. Tá? Não estou dizendo que a gente está relevando em segundo plano a infraestrutura, não é isso, tá? Porque você vai precisar de suporte no momento que você tem crescimento, que você apresenta, que você enfrenta o crescimento. Tomara que você enfrente isso, tá? Estou torcendo para isso. Mas você vai ter um custo de suporte, de assistência técnica, de suporte técnico de atendimento a clientes, de servidor, tudo mais, mas esse é o modelo queridinho. Então, um modelo em que você monetiza, guarda essa palavra, você monetiza através do uso das soluções oferecidas pela sua plataforma. Okay? Então, é óbvio, mais de 30% das startups estão nesse modelo, só nesse modelo. Okay? Como segundo, né, nós temos um modelo transacional, que de uma certa forma é interessante, porque ele conversa muito com o modelo SaaS. O que é? Você paga pela transação. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma plataforma, eu pago pela transação. Por exemplo, eu pago por um uso específico. Vou dar um exemplo. Você tem aí assinatura digital. Eu pago pelo uso da assinatura. Eu contratei lá 5 assinaturas, pago 5 assinaturas. É um transacional. Ou seja, se você parar para pensar, os softwares as a service e o transacional eles são muito parecidos. Talvez a grande diferença é que o software as a service ele funciona com uma plataforma transacional, você paga só a transação. Isso é uma maneira mais de cobrar, mas assim, de uma maneira bem free calculista mesmo, os dois modelos eles conversam muito, porque nada mais é do que uma plataforma oferecida e você cobra pelo uso da plataforma. O transacional, tá, você vai pagar pela transação em si, o software as a service vai pagar pela disponibilidade, enfim, mas a grande questão é que eles são as possibilidades que você tem para gerar maior escalabilidade, uma vez que você vai ter o modelo de uma plataforma que é utilizada. E na sequência, depois, a gente tem aí aquele modelo que realmente fez com que as startups fossem conhecidas como startups, que é o marketplace, ao qual você tem um padrão vendedores de um lado e consumidores do outro. Seu papel, né, a startup está no modelo, está no ponto central, em que você torna possível o contato entre as duas partes. Então você é um modelo de canal de distribuição, que é o sonho para toda empresa ter um canal de distribuição adicional. Por isso que o modelo marketplace é um modelo interessante e está em terceiro lugar dos mais utilizados, uma vez que o marketplace é aquele modelo em que você tem um monte de vendedor desesperado aí atrás de canais de distribuição, canais de vendas. E uma vez que você oferece para o mercado canal de vendas, os vendedores vão ávidos, né, para conseguir isso. Então é um modelo que tem bastante atratividade para os vendedores. O SaaS, é importante deixar claro que o SaaS ele não é um modelo de marketplace, você não tem vários vendedores, você é o vendedor só. Né? Então você é o vendedor da sua solução. Você pode, inclusive, em alguns casos, ter alguns marketplaces que você tem um SaaS seu e você se agrega a um marketplace, por exemplo, um marketplace de serviços, né? Um exemplo, um marketplace de hospedagem de sites, né? E aí você tem essa questão que vai... Né? Você pode ter um marketplace de SaaS, se for o caso, né? As possibilidades são infinitas, ok? Bom, esses 3 modelos, inclusive, já foram tratados aqui no canal. Além desses outros modelos aqui, né, que eu já tratei, que é o próximo aqui, que é o API, né, que é como se fosse uma funcionalidade. Essa funcionalidade é interessante, esse modelo também tem no canal, mas vamos aprofundar. O API é o seguinte, você pode ter uma função, você pode ter um algoritmo, você pode, como fundador, tá? Você como gestor da startup,
pode ter desenvolvido uma solução, e aí essa solução, o que você faz? Você vende para empresas, você vende para portais, e esses portais incorporam essa solução. Por exemplo, você tem uma solução de conciliação de pagamento, uma solução de validação de transações, uma solução de conferência de documentos. Hoje, se você parar para pensar, existe aí muitos bancos digitais, cartões de crédito digitais, que eles têm lá um sistema de validação por imagem. E vocês vão observar que tem uma empresa que tem feito isso. Ou seja, a empresa é uma startup, ela oferece a solução através do algoritmo, inteligência artificial, programação, mas você não está, quando você entra no cartão de crédito, você não está comprando a solução daquela empresa, certo? Você está comprando a solução reconhecimento facial. Mas o cartão de crédito, sim. Então, o API é como se fosse uma funcionalidade dentro do seu maior portal, do seu portal de interesse. Então, a empresa ela compra essa funcionalidade, a empresa compra o API, instala dentro da sua funcionalidade. Olha que dentro do seu portal, dentro da sua solução. Olha que interessante. Então, você vai ter um mercado também à disposição para isso. Na sequência, a gente tem o chamado mercado de assinatura. E esse mercado de assinatura é o padrão Netflix, né, que você tem lá um conjunto de assinantes que pagam dentro de intervalos de tempo. Geralmente a gente está falando de intervalo mensal, mas não é uma obrigatoriedade, né? Você pode ter uma assinatura semestral, anual, mensal, semanal, quinzenal, não sei qual que é a funcionalidade, você vai ter assinatura, né? E o modelo por assinatura, então, é aquele modelo que você estabelece uma rede fixa de clientes, tem que tomar cuidado com a troca de clientes, a perda de clientes aqui. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que é bem interessante. Mas o modelo por assinatura é um modelo em que você tem uma funcionalidade, oferece a disponibilidade dessa funcionalidade, oferece valor dentro desses serviços aí que você tem nessa questão, e a pessoa paga assinatura, que é ou para ter acesso, ou para fazer uso, ou para ter disponível, ou seja, uma questão lá X que vai estar à disposição aí das pessoas, aí a funcionalidade aí contratada dentro dessa assinatura. Então esse é o modelo de monetização. Você ganha dinheiro como? Você ganha dinheiro, né, com as pessoas pagando esse valor aí periodicamente aí para sua startup, ok? Aí na sequência nós também temos, né, pegando aqui, nós também temos aí mais alguns outros modelos aqui, que o próximo modelo é o modelo de anúncios. A gente até comentou a respeito disso aqui também no canal, que você, uma vez que você tenha tráfego de gente, e é importante deixar claro, você precisa ter tráfego pesado mesmo, robusto, milhões de pessoas, aí, talvez milhares em algum caso, se for um nicho específico, mas tem que ter gente trafegando, né, tráfego de gente, né, gente andando no seu, como se fosse uma rua, né, tem que ter uma rua entupida, certo? Ou seja, sua funcionalidade, seu portal, tem que ter gente consultando, acessando, utilizando para você conseguir implantar um modelo por anúncios, né? Então é o famoso modelo das redes sociais, né? Então do Google, Meta, Reddit, né? Então são os modelos aí, Pinterest, né? Então são os modelos que você tem gente circulando, não precisa ser necessariamente redes sociais prioritariamente tem esse modelo, né? Mas não precisa ser necessariamente redes sociais, mas você pode ter. O que eu costumo dizer é que esse modelo de monetização por anúncio, muitas startups, até no momento que eu oriento, eu falo assim, vou fazer modelo por anúncio. Eu falo, mas, cara, você nem começou ainda. Você não tem ninguém andando, nem você consulta seu site todos os dias, você não tem tráfego ainda. Não tem relevância esse modelo por assinatura, por anúncio. Né? Você não vai ter ainda volume de gente suficiente para sustentar esse modelo. Então, o que a gente precisa enxergar é que a gente vai ter, né, um aspecto, né, muito relevante aí da gente ter esse modelo por monetização, em que, no final das contas, enquanto você não tiver gente circulando aí na sua plataforma, não tem validade, ok? Bom, na sequência a gente vai ter, pode ser um modelo complementar depois que você tiver volumes, tá? Mas no primeiro momento não convém não. Aí a gente tem alguns modelos que eu ainda não tratei aqui no canal, mas vamos aprofundar o que a gente chama de modelo hard tech, em que esse modelo hard tech aqui ele tem uma característica específica, né? Esse modelo hard tech ele é
são as startups que a gente chama de Deep Science, né? São modelos, são mais robustos no que se refere à tecnologia. Lógico, tem uma necessidade maior de investimento no desenvolvimento tecnológico, na inteligência artificial. Talvez os modelos agora de inteligência artificial eles estão muito concentrados de fato em hard tech, que exige algoritmos, exige programação. Os modelos, por exemplo, de startups de fármaco, de saúde, de desenvolvimento de produtos ou de equipamentos, eles estão nesse modelo hard, né, hard tech, né? Pode ser software, ou seja, pode ser software apenas, pode ser hardware também, principalmente hardware está mais para o hard tech, e a ideia é que você vai ter um investimento um pouco maior, mas geralmente o tiro também é maior de lucratividade mais para frente, lá no futuro, é a longo prazo, tem que ser a longo prazo, inclusive, por conta dos investimentos iniciais, e é um modelo que é bastante sustentável. O problema é que a curva de crescimento dele é um pouquinho diferente de uma startup convencional, que ele demora um pouco mais. Então, ele exige mais investimento, mais passo a passo nesse sentido, né? Mas, enfim, precisa ter. Sempre vai ter gente que precisa lançar satélite, fazer funcionalidades químicas, farmacêuticas, né? Então, é um modelo que está aí à disposição para quem gosta de hard science, tá? Nós temos o modelo Enterprise, que eu vou traduzir para você, é um modelo business to business, né? Em que você tem uma solução que oferece para as empresas. Só que geralmente quando eu falo modelo Enterprise, eu estou falando usualmente mesmo, prioritariamente, de grandes negócios. O business to business ele pode ser para pequenas empresas. O modelo Enterprise a gente está falando daquele tiro monstro mesmo, tiro de canhão mesmo, de você oferecer uma solução para grande empresa. Você é uma startup que você tem poucos clientes, às vezes 2, 3, 4, 5, 10 clientes. Mas é tiro certo, né? E grande. Né? Então é você vender para grandes corporações. Muitas vezes o que acontece é que uma grande corporação acaba incorporando você, compra você. É mais provável que isso aconteça do que ela ficar pagando pelo seu serviço, correndo o risco que o concorrente também compre o serviço. Né? Então, o modelo Enterprise, ele usualmente, por experiência, termina com a empresa comprando a startup, aí, abocanhando a startup, quando a solução é interessante. Mas, de qualquer forma, o modelo Enterprise é um modelo, de fato, de você oferecer grandes negócios. Aí é business to business para grandes corporações. Okay? É um modelo interessante. Os fundadores, né, os empreendedores, precisam entender profundamente de business to business, tem que entender de negociação de longo prazo, tem que ter bastante paciência, vai ter que ter investimento, nesse caso aí, forte, tem que ter um volume de capital que não necessariamente coincide com o volume de vendas aí, porque você vai ter que fazer investimentos aí a longo prazo, né, na solução, mas também quando fecha o negócio, a gente está falando de negócios aí de muitos dígitos, tá certo? E aí, por fim, aqui dentro desses modelos aqui, a gente tem o modelo de e-commerce, que é o modelo, digamos, mais convencional de todos. E a gente diferencia e-commerce startup de e-commerce empresa tradicional quando o e-commerce, né, não exige a produção de baixa escala. Aí a gente fala de startup. Quando esse e-commerce está atrelado a uma produção de baixa escala, por exemplo, eu vendo artesanato produzido por mim mesmo, eu sou uma pequena fábrica de sorvetes e vendo meu sorvete pela startup, pelo e-commerce, eu tenho uma pequena produção de itens e vendo pelo e-commerce, isso é uma empresa tradicional que desenvolveu um canal de vendas aí virtual, apenas isso. O e-commerce aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, com produtos de escalabilidade, ao qual, por exemplo, eu tenho diversos vendedores, diversos compradores. Está muito parecido com o marketplace, obviamente, né? Então são modelos que andam em conjunto. É só você observar que o modelo marketplace, né? A gente consegue separar os dois. Por exemplo, o modelo Uber é um modelo marketplace, o modelo Airbnb é um modelo marketplace. Da mesma forma que o modelo americanas.com é um marketplace, mas sob uma outra ótica, né? Que é a ideia da ótica do e-commerce. Você tem vários vendedores, né? Você tem uma plataforma e os vendedores compram. Né? Então, enfim, dito isso, né? Esses modelos aí de negócio startup são os modelos possíveis aí para você trabalhar. Alguns, se você me perguntar, professor Lauto, esgotou os modelos? Eu falo, pasme, ainda não. Mas aqui, eu vou dizer para você, aqui você cobre já 97% do mercado. Então, por exemplo, eu posso ter um modelo Bioscience, que é um modelo que trabalha aí com ferramentas de biotecnologia e tudo mais. A gente está na casa aí de
se eu não me engano, 1,2% aí do total de startups, alguma coisa assim, mas enfim, eu poderia considerar que o modelo Bioscience, ele está no modelo Hard Tech, que é o de Hard Science, né? Então, a gente consegue meio que encaixar nelas, mas você, startupeiro, tá? Você, fundador, batendo o olho nesses modelos aqui que estão aqui, você já está cobrindo aí 95%, 97% das possibilidades de você monetizar, você ganhar dinheiro com a sua startup, que é o que importa, ok? Então você vai, se aprofunda, depois lê com calma, que guarda esse vídeo, salva esse vídeo, assiste de novo, faz um comentário aqui e tudo mais, tá? Para que você vá se aprofundando, tá? Nesse sentido, tá? Vamos lá, na sequência, vamos para a próxima aqui, ok? Então aqui a gente vai ter, dito isso, né? Quais são os aspectos fundamentais, independente do modelo? O que a gente tem que se concentrar aqui quando a gente fala dos modelos, né? Mas volto a dizer, independente do modelo, algumas questões aí que são fundamentais aí que fazem com que a sua startup ela se torne poderosa, né? Essa é a questão. Então aqui a primeira questão que vale a pena a gente trabalhar é o conceito de receitas recorrentes. Por quê? Porque receita recorrente é o sonho de toda empresa. Qualquer startup quer ter receita recorrente. Porque a receita recorrente faz com que o seu negócio tenha lucratividade, tenha movimento, tenha valor, aumenta o valuation da sua startup, aumenta o volume de negócios, dá previsibilidade, dá sensação de que está funcionando as coisas. Então, o que você puder fazer como fundador para estabelecer receita, ótimo. Receita recorrente, então, mais ainda. Você entendeu o que eu falei agora? Não. Certo? Vou repetir. Receita é fantástica. Receita recorrente, então, nossa, espetacular. Porque significa que você no próximo mês sabe que, estatisticamente falando, você vai ter lá aquele X quantidade de clientes que vão te pagar aquele valor lá. Então tem uma previsibilidade. Aí o seu negócio, que é uma startup que permite escalabilidade, que tem chance de crescimento, você começa a ter previsibilidade do bem. A previsibilidade do lado bom do negócio, que é da receita. Então, isso é interessante você ter modelos que, de alguma forma, estimulem essa receita recorrente. Eu costumo até dizer que tem alguns modelos que nascem para isso. O modelo por assinatura funciona, o modelo SaaS funciona dessa forma que você tem a receita recorrente. Assinatura, né? Assinatura, o cara vai pagar. Né? E eu digo que a assinatura seria o modelo mais recorrente de todos. O problema é que as pessoas exigem, né, propostas de valor. Calma que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Você vai entender. Já comentei isso em alguns conteúdos aqui, mas a gente precisa retomar. Tá? Aqui, ó, já acabei, né, dando spoiler, certo? Dei spoiler, né? Mas vamos lá, a entrega constante de valor é justamente isso. Pensa na Netflix, já tem milhares de vídeos lá, certo? Se a pessoa não consegue, é humanamente impossível um ser humano assistir 100% do conteúdo da Netflix em um mês. Não tem como. Não há como. Porque a quantidade de conteúdo é maior do que a quantidade de horas. Mas se ele colocasse lá na velocidade de 2x, 5x, 10x, ficasse 24 horas por dia assistindo, se ele só assistisse só a sinopse, só para você ter ideia, tarefa seria impossível, na verdade. Mas mesmo assim, o que o indivíduo quer? Eu quero saber quais são os lançamentos do mês. Cadê os lançamentos do mês? Ele quer entrega constante de valor. E se não tem entrega constante de valor no modelo, não adianta. O cliente vai embora. Literalmente, tá? Então, o que a gente precisa ter é essa entrega constante de valor, vai ter que acontecer com bastante ênfase, certo? E essa questão ela vai ser fundamental para que você mantenha o seu modelo valorizado, mantenha seu modelo rentável, vamos colocar assim, certo? E aqui na sequência, alguns pontos muito interessantes que valem a pena a gente trabalhar. São pontos que fazem com que a sua startup se torne cada vez mais poderosa mesmo. Por exemplo, os efeitos de rede. Uma vez que a gente tem uma rede trabalhada, seja de contato, seja de usuários, seja de pessoas trafegando no site, essa questão toda, né? Você está aumentando o valor do seu modelo de negócio, do seu negócio. É lógico que às vezes tem um custo de oportunidade aqui. Para você aumentar o efeito de rede, você precisa cobrar menos. Por isso que a gente vai falar de precificação daqui a pouco. Mas aí se você cobra menos, você perde rentabilidade. Perdeu rentabilidade, você vai perder no fôlego. Perdeu o fôlego, você vai perder efeito de rede. Então, você vai ter que entrar num equilíbrio aí, que
tem que ser trabalhado, mas o efeito de rede é fundamental, é o que faz os vídeos viralizarem, é o que faz as empresas alcançarem novos patamares, é o que faz com que as empresas não precisem gastar com anúncios, né? Eu vou até, para você ter ideia, eu até vou sair um pouquinho do protocolo, para vocês terem ideia, e vou mostrar até o item aqui que a gente vai falar aqui, tá? Só para vocês verem aqui, eu vou até pegar aqui, ó, saindo da ordem, tá? Ó, distribuição orgânica, que é uma questão, ou seja, você imagina você conseguir ter distribuição orgânica, é o que viraliza, é o que faz com que tenha aceitação e tudo mais. Então, as pessoas conversando a respeito do assunto, né? Então você vê o efeito de rede, tem uma forte correlação com a distribuição orgânica. Lógico, são coisas distintas. Distribuição orgânica, as pessoas distribuindo porque elas estão engajadas aí com aquela questão por N motivos, seja por comédia, por envolvimento, por emoção, por hater, o que quer que seja. Até um hater vale a pena nessas horas, pra você ter ideia, tá? Reza pra ter um hater te mandando mensagem pra todo mundo, que de repente chega um momento e fala, espera aí, não é bem assim, até que é legal isso aqui. Tem um monte de situações aí que a pessoa é cancelada, né, por alguns e começa a distribuir, aumenta o número de seguidores. Quanto mais ele é cancelado, mais seguidores aumentam das redes sociais. É absolutamente comum. Então você só gerencia a questão ali e aproveita os ganhos de seguidores, né, nesse sentido. Então o efeito de rede aí tem um efeito interessante. Mas agora, sem mais dar spoilers, aqui vou seguir aqui na ordem aqui. Conceito de inovação técnica, né, faz também uma boa correlação com a entrega constante de valor. Então, à medida que eu estou falando, sou startup, né? Sou startup, eu preciso ter desenvolvimento tecnológico o tempo todo. Né? Então, a inovação técnica, a inovação tecnológica, ela de fato gera valor, ela gera credibilidade para o seu negócio. Então, você consegue fazer com que o seu modelo tenha a alavancagem das questões de valor e tudo mais, né? Controlar custos, então não se engane, não é só porque você é startup você vai poder gastar todo o dinheiro que você pode ver, deixa de ver, porque vai ter financiador, vai ter número. Não funciona desse jeito. Corte de custos, controle de custos tem que acontecer em qualquer empresa, não importa se é uma microempresa, uma empresa de grande multinacional, macro negócio, não importa, uma startup. Todas as empresas precisam ter controle de custos, não importa qual modelo de negócio, certo? Aqui na sequência a gente vai ter o conceito aí das margens altas, que é o que faz com que as empresas tenham capacidade de investimento, né, de sobra, de crescimento. Tá, eu sei. Você provavelmente trabalha num modelo que a margem alta não se torna competitiva, tem que trabalhar com margem baixa, porque senão eu não consigo vender, e eu tenho que trabalhar com preço apertado, e mesmo que eu seja startup, aí você vai com aquela conversa. E no final das contas, tudo que a gente está falando aqui é que você precisa agregar valor. A margem alta ela está sempre atrelada ao conceito de valor. Por isso é que a gente está falando de modelo de negócio, e logo na sequência nós vamos falar sobre a precificação, porque é justamente isso, trabalhar com os aspectos de valor junto com os aspectos do modelo de negócio no qual você está ganhando. E por fim, startup que não tem escalabilidade não é startup, tá? Então você talvez seja uma empresa tecnológica, seja uma empresa avançada, seja uma empresa moderninha. Sua empresa é moderninha, bacaninha, certo? Legal, parabéns para você, mas não chama de startup. Startup tem que ter escalabilidade. Startup tem que ser uma empresa que ela cresce mais do que a necessidade de crescimento de infraestrutura. Mesmo no modelo hard science, por incrível que pareça, ainda assim, o crescimento da startup é maior do que a necessidade dos investimentos em infraestrutura. E olha que eu estou falando de hard science, que exige investimento em infraestrutura. Ainda assim, lógico, o que vai acontecer é que na hard science o investimento em infraestrutura vem primeiro, mas o crescimento depois é a longo prazo. Vide as empresas farmacêuticas, que elas fazem alto investimento inicial de um risco gigantesco de um princípio ativo. Quando o princípio ativo é aprovado, ganhos, né, estratosféricos para os próximos anos, aí, conforme tempo de patente e atuação em diversos mercados. E olha que eu nem estou falando de empresas de startup, eu estou falando de grandes corporações. Okay? Bom, vamos lá, vamos seguindo. Tem bastante coisa ainda, tá? A gente vai falar sobre precificação. E o conceito de precificação, para que você enxergue aqui melhor aqui, deixa eu puxar aqui a câmera aqui, o que você vai ter aqui? Né? Basicamente, a precificação ela funciona assim. Precificação significa você botar o preço dos seus produtos e serviços. Tá? Precificação é botar preço dos seus produtos e serviços. Essa é a ideia.
Precificação também envolve não só o preço em si, mas formas de negociação de uma maneira mais ampla, mercadologicamente falando. Significa formas de pagamento, parcelamentos, juros, meios de pagamento, meios de negócio, ou seja, um conjunto de outros atributos interessantes. Mas, de uma forma geral, o preço em si ele é estabelecido primeiramente por custo. O que é isso? Você tem um custo de produção, você agrega uma margem a esse custo e lança a precificação. Essa é a primeira forma, digamos assim, essa é a forma mais modelo industrial possível, né? Em que você tem lá, custa R$1, quero colocar 30%, 40%, 50% disso, vou vender a R$1,50. Você estabelece o preço a partir do seu custo, ok? A outra forma é por concorrência. O que significa isso? Você verifica o preço cobrado usualmente no mercado, o preço do mercado, e com base no preço do mercado você vai trabalhar esse preço para desenvolver a sua operação. Aqui é um raciocínio, se você observar, absolutamente inverso ao primeiro. No primeiro você vê quanto que custa para produzir e depois você senta o preço em cima disso. Botei lá 30%, 40%, 50%, 100%, custa R$1, vou vender 100%, 2, morreu o assunto. Você não está preocupado se o mercado vai aceitar esse preço, não vai. Não interessa, é um preço baseado no custo. Na concorrência é o inverso, você vê quanto está sendo cobrado para depois eu produzir. Isso significa o quê? Que você vai ter que adequar o seu volume de produção, os seus custos de produção àquele preço final. É um raciocínio absolutamente inverso. Sendo que o que usualmente faz, né, uma vez que você estabelece a concorrência, você pode cobrar exatamente a média, ligeiramente superior ou muito superior, ligeiramente inferior ou muito inferior. Então você também tem alguns níveis aí que você pode trabalhar. Exemplo, todo mundo na média cobra 1. Você pode trabalhar ligeiramente inferior, por exemplo, 98 centavos, 0,98, 0,95, ou bem abaixo, por exemplo, cobro 50 centavos. Ou eu cobro R$1, que é o preço médio, ou eu cobro ligeiramente superior, então tá todo mundo cobrando R$1, você vai comprar 1,09, 1,04, 1,02, 1,05, ou você vai cobrar bem acima, 2, 3, 4, 0, 1,50, 2, né? Então você cobra bem acima do valor trabalhado pela concorrência. São estratégias. Conforme o preço que você estabelece com base na concorrência, você vai atrair determinados públicos, né? Então, se você cobra um pouquinho ligeiramente superior, você vai atrair um pouco mais qualificado, que não quer cobrar, não quer pagar tão caro, mas ele quer ter uma noção de que ele está pagando um pouquinho melhor e ter uma impressão de melhor qualidade dentro daquele espectro de produtos. Se você vai cobrar muito superior, você está buscando realmente segmentação, né, estratificação do segmento por nata mesmo, né? Então você vai buscar os segmentos mais premium nesse sentido. Ou o inverso, né? Você coloca ligeiramente inferior, que você está atraindo um público que está bastante sensível ao preço, já por si só. Você vai botar bem abaixo, você está buscando um público de baixa renda mesmo, desqualificado até nesse sentido. Quando eu falo desqualificado no sentido de não ter tanta cobrança sobre qualidade nesse sentido, você vai buscar às vezes por, né, situações por subsistência mesmo, ou soluções mesmo que podem oferecer essa questão, e tem startup que trabalha dessa forma. Okay? E o preço por demanda significa quanto que o mercado está disposto a pagar, que essa é uma outra realidade. Né? Então aqui não é nem custo nem concorrência, você observa quanto que o mercado está disposto a pagar e digamos que você consiga enxergar que o mercado está disposto a pagar R$1.000 num produto, independente de quanto custe para você. Tá? Então a grande questão vamos pegar os exemplos aí de moda, que funciona assim, alto luxo, tênis, né? Então você tem um tênis que é vendido por R$3.000, R$4.000. Aqui eu estou falando por enquanto de produtos convencionais, né? Mas na hora que a gente vai direcionar para startup, você vai entender, tá? Você tem um tênis de R$4.000, mas é lógico que o custo do tênis ali não passou de 20, 30 dólares. Malepão nesse sentido, né? Então é um tênis aí que no preço do couro, da borracha, do cadarço ali, se passou de 50, R$100 é muito, mas ele é cobrado R$3.000 porque as pessoas estão dispostas a pagar. Você pega uma bolsa de luxo aí de uma grande grife de luxo lá que é vendida por R$80.000, é óbvio que o custo da bolsa não custa R$80.000. Né? Ali está agregando seletividade ao extremo, está agregando né, o conceito de exclusividade ao extremo, que você tem aí apenas uma bolsa ou um número de série bem delimitado, por exemplo, 3 unidades, 10 unidades, X unidades aí, numeradas, catalogadas, com certificado,
porque a pessoa está disposta a pagar 80 mil reais, porque ela sabe que vai ter 4, 5 pessoas apenas com aquele produto, então é o conceito mais pleno aí da seletividade, da exclusividade nesse sentido. Tá? Dito isso, o que a gente tem dentro das startups, né, é que a gente também pode pensar o seguinte, né, a gente tem a tríade preço, valor, custo. E é só você enxergar o que é o preço. O preço é o que, é o que a pessoa vai, né, é o quanto você vai cobrar. Valor é o quanto a pessoa vai perceber. E o custo é a dor que ela vai sentir. É mais ou menos essa questão, por que parece. Então, o preço é o valor lá que está lá na prateleira, lá colada a etiqueta lá no seu produto lá. O preço é lá R$ 9,90. Mas a pergunta que eu te faço, a pessoa está enxergando R$ 9,90 ou ela está enxergando valor naquilo? Ela enxergou escrito 9,90, mas ela está dando o valor de 9,90, está dando o valor de 5, está dando o valor de 50. Se ela está dando o valor de 9,90, tudo bem, pode sair negócio. Se ela está dando o valor de 5, não sai negócio. Ou seja, o valor que ela oferece, o valor agregado, o valor percebido, é menor do que está sendo cobrado. Se o valor que ela percebe é menor do que o valor que está sendo cobrado, obviamente que ela não compra. Agora, se ela percebe valor além do valor que está sendo cobrado, é o famoso, nossa, isso aqui custa só R$ 100. Pensei que custava 300. Isso para mim tem valor inestimável. Eu topo pagar esses R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000, não importa. Né? É o carro de colecionador, é o produto de grife, é a solução médica lá que salva a vida, é aquela consulta daquele médico lá que é o Bambambam, Bam, Bam, é a internação daquele hospital aí que você acredita que tem um bom serviço médico, ou seja, é um conjunto de coisas que você enxerga valor, é o status, né, do camarote lá na balada, ou seja, tem um conjunto de coisas que não importa o quanto você pague, né, você enxerga valor e é por isso que o preço às vezes tende a ser maior. Se não enxerga valor, o preço, não importa o que aconteça, pode ser R$ 1, R$ 10, R$ 50, R$ 100, vai ser caro. E o custo é quanto que é o desembolso financeiro aí da comunidade que está comprando para você. Tá? Então você vai ter essa questão, e se você fizer análise do custo frente de você, de dentro para fora, esse custo aqui eu estou falando do seu custo operacional, do custo da matéria-prima, então é o seu custo interno. Tá? Então você pode, por exemplo, ter um produto que te custa 50 centavos de dólar, você vende a $5 e o consumidor enxerga valor de $50. Olha que diferente, né? O custo para você é seu custo operacional. Só que na matéria-prima custa lá alumínio, ferro, logística, transporte, embalagem, custa lá $5. Vendo a $50, esse é o preço. E meu cliente ele enxerga tanto valor que ele está disposto a pagar 200, 300, ou seja, tanto faz. Então o valor é outra coisa absolutamente distinta. Você tendo o conceito dessas questões, existe um problema nas startups, da precificação em startups. O que é? É o algo novo. E o que é algo novo é difícil de precificar, por quê? Porque não tem ainda um padrão. A startup ela tem geralmente dificuldade para precificar justamente porque ela está quebrando paradigmas. Por exemplo, o Uber, quanto é que o Uber cobrava? Você pode ver, o Uber ele cobrava mais caro que a média do mercado antes. Né? A passagem, né? o serviço do Uber era usualmente 15% no começo da startup, né? Ele era 15% superior ao custo dos táxis, para vocês terem ideia. Só que aí o que acontece, né? Aquele algo novo, não tinha um padrão, passa a se tornar um padrão. Passou a se tornar um padrão, começa a estabelecer um padrão de atuação. Tem um padrão de atuação, entram novos concorrentes. Entrou novos concorrentes, começa a ter uma disputa entre valor e preço, tende a cair o preço de uma forma geral, dependendo do tamanho, né, da sua operação, e é por isso que em determinadas situações, principalmente no começo das startups, aquele padrão receita menos custos não necessariamente é aplicado para as startups. Primeiro porque pode ser que a receita seja menor do que os custos, ou seja, a startup está deficitária. Ela está no momento que ela está ainda agregando valor, construindo valor, então para ela essa relação receita menos custo é igual a margem, às vezes não funciona. Às vezes ela opera em prejuízo justamente que ela está fazendo o quê? Ela está agregando volume de tráfego, ela está agregando número de pessoas, de usuários. Então, às vezes, não faz muito sentido eu trabalhar no conceito especificamente receita menos custo, né? Porque não faz sentido agora. Mas olha que interessante, a startup ela tem uma dificuldade de precificar
porque é algo novo. Então você que está me escutando agora, que você está aí na dúvida, fala assim, né? Professor Lota, mas qual o preço que eu coloco nos meus produtos? E agora, que preço que eu cobro, não é? Porque você deve ter essa dúvida, não é? Então, você quer ver a resposta? Você faz assim, duas maneiras para começar. Começa com o custo, define sua margem. E depois, você descobre o valor da sua solução e passa a cobrar pelo valor agregado. Começa desse jeito. Eu não estou dizendo ficar o resto da vida. Eu estou te dando um caminho. Começa desse jeito. Simples assim, certo? Pensa no custo, define a margem. Quer trabalhar com margem negativa no começo? Tudo bem, inclusive. Olha que é contraintuitivo, não é o que eu falei agora? Quer trabalhar com margem negativa? Tranquilo, tudo bem. Por quê? Só tem que ter essa resposta. Por que você vai trabalhar com margem negativa? Eventualmente você vai trabalhar com margem negativa justamente para aumentar o número de usuários. Tá tudo certo, pode fazer. Desde que você tenha consciência e não faça isso o resto da vida, obviamente, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade da startup dar lucro imediato. Não é essa a questão. Na verdade, você para pensar, até as empresas tradicionais não precisariam necessariamente logo no primeiro dia ter lucro, né? Agora, o que você precisa é ter consciência disso. Então, você começa com o custo, define a margem. Se for o caso, até negativo, se for o caso, depois você vai descobrindo o valor da solução e passa a cobrar com ele. Agora, tem algumas coisas importantes que eu quero alertar vocês, tá? Realmente tem algumas coisas importantes, muito importantes nessa questão da precificação. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, tá? E aqui é um ponto importante, uma quebra de paradigma por completo, tá? O preço, ele tem que ser trabalhado com uma ferramenta de aprendizagem. O que significa isso? O preço é uma forma da gente definir quem quer comprar o meu produto, quão desejável é o meu produto, qual é o valor percebido pelo meu produto, quais os canais de venda são os mais atrativos para os meus produtos e serviços, né? Aqui nesse caso, tá? Então, você trabalhando o preço com a ferramenta de aprendizagem, você vai conseguir identificar quem é que está disposto a comprar o seu produto, tá? Quem quer o seu produto, ok? Então, se você coloca preço mais alto, inevitavelmente você vai atrair uma estratificação maior. Mas esse público está disposto, ele quer, né? Ele está disposto a pagar. E o próximo, quão desejável? Essa é uma questão importante. Quão desejável é o seu produto, a sua solução? Se você tem uma situação que não importa o valor que você cobre, as pessoas continuam comprando, significa que você ainda não alcançou o preço definitivo, essa é a primeira coisa. Tá? E o seu produto é desejável. Tá? Então, essa é a certeza. E é engraçado que eu vejo, né, empreendedores, eu estou orientando os empreendedores, o cara fala assim, mas eu ainda não consegui definir o preço, eu coloco o preço, as pessoas estão comprando, mas aí depois eu aumento o produto, eles reclamam, o que eu faço? Aí eu fico pensando assim, cara, você está reclamando que as pessoas estão comprando da sua empresa? Você está reclamando que as pessoas... Você está reclamando que as pessoas estão reclamando do seu preço e continuam comprando? Tá tudo errado esse seu pensamento. Tá simplesmente tudo errado. Calma, você vai ver aqui. Eu vou te apresentar um negócio muito interessante. Você vai adorar, ok? Na sequência, o que a gente tem que enxergar? Comece a cobrar o quanto antes. Tem startup que fica embaçando mesmo, tá? Ela coloca lá, por exemplo, modelo freemium, legal, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Você coloca o modelo freemium, aí você fica com medo de cobrar do cliente, fica com medo. Mas coloca o modelo. Minha recomendação, coloca o modelo freemium, e já coloca um pacote básico, coloca um pacote mais avançado, cria aí 2, 3x pacotes, certo? Não precisa ser 200, né? Mas de uma forma geral, o que costuma funcionar bem, você tem o pacote freemium, que é para quê? Para ter atratividade. Pode ser freemium eterno? Pode. Poucas funcionalidades, bem poucas, certo? É um freemium temporário? Pode ter um pouco mais de funcionalidades para que a pessoa tenha mais, ela vicie mais na sua questão. Se o modelo freemium é eterno, poucas funcionalidades que é para atrair gente, tá? E aí estimular com que a pessoa compre as coisas. Um pacote básico que você coloca algumas funcionalidades são bem interessantes, mas não dão uma visão completa. E depois um pacote ou 2 pacotes premium, né? Então um medium, um premium, né? Então, um full, né? Que pode falar, que ofereça todas as funcionalidades, ok? Com uma distância de preço, tá? Tem que ter uma distância de preço, certo? Porque senão, se não tiver distância de preço, não faz sentido. Por exemplo, eu estou chutando aqui aleatoriamente. Se um pacote é 10, outro pacote não pode ser 12. Tá?
Os pacotes é 10, o outro pacote tem que ser, sei lá, vou chutar aqui, não leve em consideração o que eu estou dizendo aqui, mas vai entender que não é 10 para 12, né? 10 para 30, 10 para 20, 10 para 100, sei lá. Tem que ter uma distância. Tá? Essa é a questão. Okay? Mas precisa cobrar desde cedo. Você tem que parar, perca o medo de cobrar. Tem que cobrar. Certo? O valor é tal, certo? Você oferece o produto e cobra por ele. Quer cobrar um valor mais baixo? Tudo bem. Mas cobre o quanto antes. Por quê? Porque precisa testar a funcionalidade. Essa é a ideia. Você está no momento de teste. Você tem que testar a demanda. Tá? E aqui, nesse sentido, ainda que você esteja cobrando baixo, você se concentra em entregar valor, mas entregar valor monstro mesmo, tá? Entregar valor mesmo, né? Nesse saber, né? Para conseguir direcionar o que você vai realmente atender, o que as pessoas vão enxergar. Até de novo quebrando um spoiler aqui, né? A ideia do preço versus valor, né? Então ele num primeiro momento ele tem que ser desigual mesmo, né? Você tem que cobrar um valor menor do que o valor. Desculpa, você vai cobrar um preço menor do que o valor que você vai entregar, tá? Então é assim mesmo que funciona, tá certo? Você de fato se concentra nesse momento. Depois você vai gradativamente aumentando o preço, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Agora, vem um negócio muito bacana aqui, quero apresentar para você. Olha aqui, presta atenção. Olha isso. Como saber o preço ideal? Professor Lauton, tô em pânico. O que eu faço para trabalhar com o preço ideal? Como é que eu sei que é o preço ideal? Vou te dar, então, uma recomendação interessante. Eu tenho estudado bastante sobre isso, eu tenho visto muito sobre as aceleradoras lá nos Estados Unidos, tenho visto, falado sobre joint venture, tenho conversado, tenho visto. Me parece um consenso, certo? E eu quero reforçar isso porque é o que eu acredito também, que é o seguinte, tá? Para você saber o preço ideal, cobre o valor que os seus clientes reclamam, mas continuam pagando. Aqui você encontrou o preço ideal. No momento em que os clientes não estão reclamando, é porque dá para cobrar um pouquinho a mais. Se os clientes param de reclamar e não compram mais, ou reclamam e não compram mais, passou da medida. Se os clientes estão reclamando, mas continuam comprando, você alcançou o preço ideal. Okay? Por que isso? Primeiro, porque eu adoro os pensamentos contra-intuitivos. Essa é a primeira coisa. Apesar que esse nem é contra-intuitivo, tá? Mas é que as pessoas não querem que reclame, né? Fala assim, o preço justo. Não existe preço justo na cabeça do consumidor, tá? É importante deixar claro. Não existe preço justo. Ou ele ganha, ou ele perde. É assim que funciona o consumidor. Ele quer tudo, ou ele não quer nada. É mais ou menos isso. Então, quando ele está pagando, ele está reclamando, mas ele continua pagando, é porque na cabeça dele é o seguinte, para mim tá caro, mas eu vou precisar comprar do mesmo jeito, certo? Para mim tá caro, mas eu vou precisar comprar. Nesse exato momento, para vocês terem ideia, por uma questão de saúde familiar, eu tô tendo que acompanhar um parente meu que precisa fazer visita junto à fisioterapia, lá, e uma pessoa assim dispôs a acompanhar a fisioterapia, cobrou a tantos reais cada visita. No primeiro momento a gente falou assim, puxa vida, mas tá muito caro. Mas depois parou e pensou assim, se eu tiver que dedicar o meu tempo, isso vai custar umas 4 vezes mais. Tá ótimo o preço. Então, nesse momento é o seguinte, reclama, mas tá pagando? O preço é o ideal. Então, como saber o preço ideal? Simples. O consumidor está reclamando, seu cliente está reclamando, mas continua comprando? Alcançou o preço ideal. Percebeu que está reclamando e parou de comprar? Não estou dizendo um ou dois, tá? Estou dizendo estatisticamente falando um conjunto de clientes, tá? Aí você passou da mão. É importante também deixar claro aqui o seguinte, tá? Você vai ter que aprender como aumentar preços, tá? Que é essa aí, né? Então a cereja do bolo aqui que eu quero passar para vocês, tá? Em algum momento você vai ter que aumentar os preços, tá? Essa é a ideia. Então, por que aumentar os preços? Antes de mais nada, é importante entender que você, pensando no modelo de negócio, você tem que ficar atento no churn, tá? Churn é a taxa de trocas de clientes. Se o churn começa a ser superior à entrada de clientes, né? O churn é o índice de saída de clientes, de perda de clientes. Se o índice de captação de clientes passa a ser menor do que o churn, você tem um problema, porque você está diminuindo sua base. Então eu estou com 1.000 clientes na carteira. Entra 10, sai 5, tá tudo certo. Eu tenho 1.000 clientes na carteira.
entra 10, sai 20, eu vou ter um problema. Está saindo mais clientes do que entrando. Isso é sério, é o caminho para o fim, tá? É o começo do fim. Tá? E aí você vai ter que ficar atento a essas coisas. A não ser que você esteja trocando de segmentação, que aí de fato você está limpando clientes que não interessam mais. Vai acontecer em algum momento, no aumento de preço, essa limpeza, tá? Vocês fiquem tranquilos, que aqui é o único momento em que o churn é aceitável ser maior do que da captação, principalmente no você que é startup, logo no começo, você fez um esforço de captação, captou todo o custo, obviamente, eu já sei que você está fazendo isso, que você fez uns malabarismos, fez um freemium, colocou o preço muito baixo, não sei o quê. Na hora que você começa a entrar no preço que se aproxima do valor mesmo, vai começar a perder clientes. Nesse momento, tudo bem, o churn é tendenciosamente, ou provavelmente vai ser maior do que da captação, mas tem um momento que tem que equalizar, certo? Então você precisa só planejar falando o seguinte, hoje eu estou com 10 mil clientes, eu preciso, é sustentável se eu ficar com 2.500, tá? Então esse é o seu tamanho aí de mercado. Você sabe que você vai perder, 7.500 clientes, tá previsto, tá? Mais ou menos essa questão aí, simbolicamente. Mas por que você tem que por que você tem que aumentar os preços em algum momento? Primeiro que é para fazer mais dinheiro logo de cara. Segundo, você vai reduzir custos, porque como você vai ter um aumento de margem, e você vai atender menos pessoas, então a sua margem vai se tornar mais rentável nesse sentido, tá? Você ganha rapidez porque você tem mais fôlego, né? Então o fôlego financeiro de fato te dá rapidez, ou seja, você atende menos pessoas, tem menos dor de cabeça, cliente ruim vai embora, então tem essas questões, então você tem um pouco mais de rapidez e obviamente você diminui o risco do seu negócio, obviamente. Agora, não confunda você diminuir o risco aumentando o preço com você estuporar o preço lá até o talo e você perder seus clientes. Aí não, aí você ampliou o risco. Então, você vai fazendo aumentos gradativos de preço até encontrar o seu preço ideal. Interessante conteúdo? Faz sentido para você? Te ajudou a pensar, você startupeiro aí, te ajudou a pensar na precificação? Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe esse conteúdo, já dá o like já nesse conteúdo. Você viu, é trabalhado com profundidade para você não ter dúvidas. E eu quero aproveitar e te convidar, se você ainda assim tem alguma dúvida deste assunto ou de qualquer outro assunto de startups, mande sua mensagem nas redes, nós vamos responder, eu respondo pessoalmente todas as mensagens e eu vou orientar na medida do possível. Eu fico por aqui, professor Lauton Benatti falando, ajudo você a montar sua startup a partir do zero, conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo, muito sucesso para você, desejo ótimo crescimento para sua empresa e até a próxima transmissão. Valeu, tchau!